Vamos abrir a nossa Bíblia na Palavra de Deus, em Filipenses, no capítulo 4, um texto já bem conhecido e um tema há um tema que é sempre tratado, que é sobre alegria, mas não vamos falar sobre alegria, vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, o mal do século, algo que parece tão pequeno aos nossos olhos, mas que a ansiedade ela tem gerado problemas secundários que levam até mesmo à morte. Ansiedade é pecado contra Deus. Pecado contra Deus, ansiedade. Viver ansioso não alegra a Deus. É desconfiar da providência divina, é desobedecer aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então é dizer a Jesus: Jesus, isso que o Senhor está dizendo não é verdade. Eu tenho razões sim para andar preocupado, eu tenho razões para andar ansioso. É duvidar do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós lemos o seguinte em Filipenses 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis o quê? Não andeis ansiosos. É uma ordem. Não andeis, um imperativo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o Sr. Jamil falou sobre a sabedoria de Deus, que excede todo entendimento de manhã, profundidade da sabedoria de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste e recebestes e ouviste de mim, e em mim vistes, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Irmão Oswaldo, o senhor pode orar para que Deus abençoe? Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, muito alegres, Senhor Deus, porque nós podemos estar mais uma vez com o cansado, extraído da Sua palavra. E nós rogamos, Senhor Deus, que vossa Santa Espírito esteja diariamente com o pregador da Sua palavra nesta noite, que ele esteja transmitindo tudo aquilo que o Senhor quer. Que para nós, Senhor Deus, vem com um bálsamo. E nós sabemos que o assunto a ser tratado da maior. Ele é incrivelmente difícil trabalhar com ele, Senhor Deus. O problema da ansiedade está acontecendo em todo o lado. Causando depressão. Então é um assunto, Senhor Deus, muito moderno, que está correndo no mundo. E vemos pela sua palavra que já naquela época já existiam pessoas ansiosas. Deus nos ajude, Deus, possamos sair daqui edificados, Senhor Deus, o que nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, para nosso contexto, quando Paulo escreve esta carta, ele está na prisão, sobre o império do imperador Nero. Então ele está ali, e mais à frente Paulo será decapitado. Mesmo assim ele fala sobre alegria, sobre encorajando os irmãos diante da perseguição do império de Nero, dá alguns conselhos, como viver, orar, está sempre alegre, mesmo diante das perseguições e da aversão
do imperador aos cristãos. Então ele escreve isso, escreve também falando sobre a ansiedade. Não estejam ansiosos diante do que está acontecendo. E aí ele instrui no que os cristãos devem encher os seus pensamentos e no que deve ser traduzidas as suas ações. Então ele escreve da prisão. No dia de hoje, tudo tem sido instantâneo, ou quase instantâneo. Os homens têm procurado melhorar os meios de vida nossos, tornando mais confortáveis, através da tecnologia, através da comunicação. Se tem WhatsApp, se tem Facebook, centenas de mídias de comunicação. Você tem na agricultura também os meios de controlar pragas, de produção cada vez maior, usando máquinas, substituindo os homens antigamente por maquinários. Você tem na área da aeronáutica, da ciência também, centenas de desenvolvimentos, tudo visando que o homem seja mais confortável. E traz certos benefícios. Você também percebe na área do lazer, do entretenimento, TVs a cabo, cinemas, diversões, jogos, e com isso também traz ansiedade ao coração do homem. Jovens cada vez mais ocupados, faculdade, estudos, como é que eu vou pagar isso? Como que eu vou conseguir dar conta disso? Tem conta do sei o quê, tem pessoas com empresas, como que eu vou conseguir pagar isso? Coronavírus está aí, quando que vai acabar esse negócio? Jovens também, como eu, será que eu vou casar? 26 anos já, meu Deus, será que o Senhor tem uma esposa guardada para mim? Não pode, 26 anos, tem gente com 18 anos, um absurdo. Tem pessoas com 14, 15 anos que já estão 12 anos falando em casamento, ansiosos, inquietos. Então a ansiedade tem perturbado os corações. As pessoas passam às vezes noite, perdem o seu sono, perdem a sua saúde, traz problemas familiares, a inquietação, a ansiedade. Nós não temos o controle, a gente tem uma falsa ilusão que a gente tem o controle, porque o controle realmente está nas mãos de Deus. Sofremos por antecipação. Jesus falou: basta a cada dia o seu próprio mal. Devemos levar a nossa carga diária, cumprir a nossa carga diária no período que Deus nos dá durante o dia. Não nos sobrecarregar com a ansiedade. A ansiedade, ela é um intruso. Paulo fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Uma pessoa que tem ansiedade, ela não pode se regozijar no Senhor, ela não pode se alegrar no Senhor. Como é que eu vou conseguir cumprir isso, alegrar-se no Senhor, se eu vivo ansioso? E aí eu fiz uma pesquisa com um doutor, um psiquiatra, ele tratando desse tema de ansiedade. Em que área a ansiedade afeta? Aí ele é um psiquiatra, ele citou sintomas psicológicos da ansiedade: constante tensão, nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, que a pessoa está focada numa coisa, mas o pensamento dela está na outra e ela não consegue fazer nada direito, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, aquilo que eu falei, irritabilidade e agitação dos braços e pernas. São os psicológicos. Aí ele descreve os sintomas físicos. Aí ele coloca dor
ou aperto no peito, aumento de batidas no coração, respiração ofegante, aumento do suor, tremores nas mãos ou partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos e pés frios ou suados, tensão muscular, sintomas, dor de barriga e diarreia. Então afeta o psicológico, afeta o físico, e a pessoa também apresenta sintomas de ataque de pânico, quando se desenvolve essa ansiedade. Aí ele destaca sensação de nervosismo e pânico incontrolável, sensação de morte, aumento de frequência cardíaca, problemas de vertigens e problemas gastrointestinais. Basicamente ele repetiu ali algumas coisas. Mas quais são essas causas da ansiedade? Aí, diversas são as causas. Eu já citei algumas, como eu já falei no começo. Pessoa que não tem emprego, será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eu vou ter a casa própria? Será que eu vou casar? Será que eu vou para o Paraguai? Será que Deus vai me mandar para lá? Será que eu vou ter sustento para ir para lá? Hoje eu estava conversando com um pastor e de repente eu estava pregando, estudando sobre isso, e aí me veio à mente: olha, eu não estou praticando aquilo que eu vou pregar, porque eu estou preocupado com isso. Se Deus realmente quer que eu vá, Ele vai providenciar todas as coisas. Então, a ansiedade, ela é desconfiança da providência divina prometida. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos dizendo veladamente que Jesus disse: não é verdade o que o Senhor está falando. O Senhor não está falando a verdade, Jesus, não posso acreditar. E aí ele usa artifícios, usa a pedagogia para nos ensinar através dos pássaros, através das plantas. Está vendo os pássaros? Como eles nem sequer plantam, nem ajuntam em celeiros, e Deus tem sustentado. 4 horas da madrugada os passarinhos estão cantando aqui. Às vezes eu me acordo 4 horas e os pássaros começam a cantar. Eles estão alegres porque Deus sustenta eles. Eles não têm que se preocupar. É a mesma coisa as plantas. Já viu a diversidade, a beleza com que Deus tem feito cada planta? Viu? Não sei se vocês já viram aquela plantação de tulipas na Holanda, plantação de lavanda em outros lugares. Como Deus faz bonito, perfeito. Deus veste as plantas. Deus cuida dos pássaros. Na África você vê aqueles animais na savana. Como que eles têm subsistência? Como que eles conseguem viver? Porque Deus dá o alimento diário. Agora nós temos que evitar o extremo de dizer: então já que não precisa se preocupar com nada, né? Então vou armar uma rede aqui para mim, pegar uma água de coco, como a gente vê sempre, aquelas pessoas sossegadas, aquelas ilustrações, a pessoa está debaixo do coqueiro lá na praia. Vou fazer isso. Não quer dizer isso. A Bíblia ensina que nós devemos trabalhar, lutar pelo nosso sustento diário. Ensina que nós devemos fazer planos. Mas esses planos não podem se exceder a ponto de tomar conta de nós, a ponto de nós duvidarmos do Senhor. Ele fala em Mateus 6,34: por mais ansioso que porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6,27 também ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar ao curso da sua vida um côvado ao curso da sua vida? Quem é que pode colocar 45 centímetros a mais, estender isso na nossa vida? Ninguém pode, porque o amanhã nos pertence. Daqui a 5 minutos não pertence a nós.
Jesus falou que Ele viria, e quem garante que não pode ser daqui 5 minutos? E aí, todas as preocupações que nós temos, todas as inquietações, tudo aquilo que nós temos sofrido antecipadamente. Nós não podemos, como a Bíblia diz, em algumas passagens, que o homem é vento, é vapor. Tiago fala sobre isso. Então, o primeiro problema aqui da ansiedade é a apreensão quanto ao futuro. Com quem vou casar? Onde vou morar? Para que país eu vou? Vou continuar aqui no Brasil? A pandemia vai acabar? O coronavírus? Poder voltar a frequentar a igreja? A minha empresa vai continuar dando certo? Meu negócio vai dar certo? Você está fazendo a sua parte? Então descansa na graça e na soberania de Deus. Há coisas que não estão no seu controle. Você deve descansar, portanto, em Deus. Então, a apreensão quanto ao futuro é um problema. Aí tem um segundo problema, que é a apreensão quanto às nossas necessidades. Como eu já disse, questão da alimentação. Eu tenho alguns amigos na Venezuela, e lá está muito difícil a situação. As pessoas procuram lixo, e muitas delas nem no lixo mais estão encontrando comida. Você vê crianças, você vê pessoas brigando, às vezes, por um animal morto, um cachorro, um bicho que seja, aquilo que pode ser de alimento. Mas eu conheço um pastor lá, e ele diz que Deus tem sustentado ele. Apesar da pandemia, apesar da ditadura que tem lá também, Deus tem sustentado eles, desde que a ditadura começou. Ele tem orado e Deus tem sustentado ele, a sua esposa e o seu filho. E Deus tem sustentado, Deus tem sido fiel naquilo que Ele disse. Jesus disse, Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus se preocupa Ele quer que nós saibamos que Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com o nosso bem-estar. E aí, também tem uma terceira consequência, é a apreensão das dificuldades. Às vezes nós adquirimos uma doença, às vezes familiares nossos estão enfermos com doenças que parecem ser incuráveis, e aí nós começamos a ficar preocupados, e isso nos abala emocionalmente, abalam aqueles que estão próximos de nós. Ou na questão do negócio, muitas empresas têm falido nessa época. Fechou a empresa, as pessoas foram mandadas porque não tem emprego, mandaram ficar todo mundo em casa, a pessoa fica desempregada, a empresa lá quebrou. É uma coisa que está fora do nosso controle. E aí, como é que vai resolver? E nós temos de nos perturbar com isso. Teve um homem que faliu, e o que ele decidiu fazer? Se matou. Ficou preocupado porque tinha vários funcionários, várias famílias, a empresa não tinha como pagar todas aquelas pessoas. O que ele fez? A ansiedade, a preocupação com tudo que ia acontecer, levou a tirar a sua própria vida. Então perceba como
se a ansiedade ela não é tratada, os rumos que ela toma, os caminhos que ela toma. Mas o Senhor Ele não só fala da ansiedade, mas Ele nos ajuda pela sua palavra como tratar, como lidar. Já falei sobre a ansiedade, mas eu quero saber da solução, o problema, como resolver esse problema. Aí Paulo fala uma coisa que é óbvia, não dar lugar à ansiedade. Versículo 6, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andar ansioso. Lembra que eu falei, a ansiedade, ela traz o problema da insegurança. Eu disse que é também preocupar-se antecipadamente com algo. E aí ela toma nosso tempo, toma a nossa saúde, abala os nossos relacionamentos. E aí Jesus também ele vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, nós devemos lembrar que Jesus que falou, foi Deus que falou. Lá no começo, não andeis ansiosos. Então, o nosso foco, o nosso olhar deve ser para o Senhor, para Jesus. Olhar Jesus e não o problema. Se eu começo a olhar o problema, cada vez mais eu vou me afastar de Deus. Cada vez mais eu vou me afastar dele. E aquele problema que era pequeno no começo, ele vai cada vez mais ganhando uma proporção maior. Cada vez mais aquele problema vai crescer. Então eu preciso não dar lugar à ansiedade e tirar o foco do problema e mantê-lo em Deus. E aí ele fala também de descansar em Deus. Como eu disse no começo, a ansiedade ela é uma intrusa. E Deus nos fez para se deleitar nele, para descansar nele. Agora, Paulo também ele continua dizendo, e ele nos dá as armas para lutar contra a ansiedade. Como que eu vou vencer? Como que eu vou conseguir deixar a ansiedade de lado e confiar mais em Deus? E aí ele explica, não andeis ansiosos, versículo 6 novamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela o quê? Pela oração e pela súplica. É você chegar diante de Deus e apresentar diante de Deus: olha, Senhor, eu tenho esse problema aqui e eu não consigo resolver esse problema. É derramar diante de Deus, seja qual problema que for, seja problema de saúde. Senhor, essa doença, se não for pelo Senhor, eu vou morrer. Esse negócio que eu criei, se o Senhor não interferir, ele não vai para frente, ele vai se acabar. A minha situação conjugal, se o Senhor não intervir, ela vai acabar em divórcio.
e coisas do tipo. Então Deus tem dito, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, tudo, ele diz tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tudo aquilo que tem tirado a sua tranquilidade, tudo aquilo que não tem deixado você dormir à noite, não tem deixado você ter paz, não tem deixado você, como ele disse, se alegrar, regozijar-se no Senhor. Você chegar diante de Deus e colocar: esse é meu fardo, Senhor, e que o Senhor tome, porque eu não consigo, porque eu quero ter paz, porque eu quero descansar, eu quero chegar em casa, eu não quero viver irritado, eu quero ter um lar saudável, eu quero ter alegria na minha vida. Então é apresentando a Deus o problema em oração. E aí ele continua com o que? Pela súplica, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça sejam as vossas petições com ações de quê? De graça. Aí ele fala da gratidão. Você ser grato a Deus. Quando você começa a olhar aquilo que Deus tem feito por você nas coisas mínimas, você começa a perceber mais Deus, que Deus está no controle das coisas. Você começa a ser grato, você começa a colocar Deus no centro. Quando você começa a agradecer pela roupa que você tem, pela alimentação que você tem, que os venezuelanos não têm, pela casa que você tem, que centenas de moradores de rua não têm, pelo carro que você tem, que você reclama, que dá problema, que isso aqui, mas você tem, e pessoas desejariam ter um carro e não tem. Pela família conturbada às vezes que você tem, mas mulheres que são estéreis, casais que lutam para ter filho e não tem. Por uma igreja que você pode congregar e que em muitos países os cristãos são perseguidos, as igrejas são destruídas. Só você pegar a China, ainda várias centenas de vídeos de igrejas sendo destruídos, pastores massacrados. Quando você começa a olhar para Deus e ser grato a Ele por tudo que você tem, por você poder caminhar, você poder andar, você não está numa cama de UTI como muitas pessoas estão. Quando você começa a ser grato, então você começa a ver que Deus está no controle, que você não precisa se preocupar, e que Deus tem dado muito mais daquilo que você precisa. Tem pessoas que não têm uma roupa, você tem 4, 5, 6, tem roupa para jogar fora, tem roupa que está mofando lá no armário. Então você começa a ver que Deus tem dado muito mais do que você tem, você começa a ser grato, então a ansiedade ela começa a desaparecer. E com pensamentos saudáveis. Aí você lê no versículo 8, vamos lá para Filipenses, versículo 8. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então são essas coisas, aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que é honesto, verdadeiro, justo, amável, os bons pensamentos devem ocupar o nosso pensamento, entrando em
como é que diz? Pensamento ocupar o pensamento, é quando dá ocupar o pensamento, mas era redundância que eu ia falar. Pensamentos devem ocupar, esses pensamentos devem ocupar a nossa cabeça. Jesus, ele disse que nós devemos buscar o que primeiro? Seu reino, as coisas do reino, as coisas que agradam a Deus, é que devem ocupar o nosso pensamento. Quantos de nós estavam ansiosos para vir para a igreja hoje? Nossa, como eu acordei ansioso, hoje eu não vejo a hora de chegar na igreja, eu quero entrar, mas quero entrar correndo na igreja, pulando, dando cambalhota lá dentro, de tão ansioso que eu estou. Ou quantos acordam, meu Deus, como eu estou ansioso para ver tua palavra, hoje eu estou muito ansioso, hoje eu quero ler de Gênesis, eu ler o Antigo Testamento inteiro, estou muito ansioso. Deus, hoje eu estou ansioso para orar. Nossa, como eu estou ansioso. John Wesley orava 3 horas, eu quero orar 5, 6 horas. Davi, ele cita que ele orava 7 vezes. Daniel 3 vezes, eu quero orar. Os muçulmanos oram 5 vezes, eu quero orar 50 vezes durante o dia. Quantos de nós estamos ansiosos pelo reino de Deus, pelas coisas do reino, buscando o reino? Então as coisas do reino, as coisas boas, coisas justas, devem ocupar o nosso pensamento. Lembre, a ansiedade é um intruso, ela deve ser eliminada da nossa vida. Como eu disse no começo, sendo ansiosos nós não podemos ter vida de qualidade. Não podemos nem sequer mesmo ter vida espiritual, porque nós vamos viver de forma dúbia, de forma duvidosa. E aí Paulo, ele termina concluindo: o que aprendeste disso, colocando em prática isso. Não adianta agora vocês ouviram tudo isso. Eu sei, agora eu tenho que orar, chegar a Deus e orar lá. Vou orar, vou fazer isso, vou ser grato, vou começar a olhar para Deus com gratidão, vou ter pensamentos positivos. É isso que o Josiel falou, é isso que a Bíblia está falando ali, que Paulo está ordenando, é isso que Jesus falou. Mas não adianta eu ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Aí ele diz: o que aprendeste, versículo 9, e recebestes, e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso o quê? Isso fazer, isso praticai. E o Deus de paz, o quê? Que promessa maravilhosa! Deus de paz será convosco. Deus que pode dar a paz verdadeira, no qual vai banir essa ansiedade que tanto nos incomoda, que tanto faz duvidar das suas promessas, que nos faz perder para os pássaros, para os animais do campo. Esse Deus vai nos dar tranquilidade e a paz. Que nós possamos meditar essas coisas e, como o apóstolo falou, colocar em prática, viver isso. Hoje eu aprendi isso, quando eu estava conversando com o pastor, falando sobre o Paraguai, aquelas dúvidas, aquela coisa toda. E aí, Senhor, eu preciso descansar no Senhor, eu quero essa paz, eu preciso disso.